A visão de mundo do carrapato. Eis nossa primeira ferramenta para obter essa resposta. Imagine o ponto de vista do cachorro. O estudo científico dos animais foi modificado por um biólogo alemão do início do século XX chamado Jacob von Uescu. Sua proposta foi revolucionária, e qualquer um que desejasse entender a vida de um animal deveria começar considerando o que ele chamava de seu Umwelt, sua subjetividade ou automundo. Umwelt captura o que a vida significa para o animal. Considere, por exemplo, o modesto carrapato de cervo. Aqueles de vocês que passaram um bom tempo acariciando hesitantemente o corpo de um cão em busca de uma intrigante cabeça de alinete que revela um carrapato inchado de sangue podem já ter pensado sobre ele. Você provavelmente considera o carrapato uma peste, ponto final. Quase nem sequer um animal. Von Uescu, por sua vez, ponderou sobre qual seria o ponto de vista do carrapato. Um pouco de biologia, e carrapatos são parasitas. Membros da família dos aracnídeos, uma classe que inclui aranhas, eles têm 4 pares de patas, corpo simples e mandíbulas poderosas. Milhares de gerações de evolução simplificaram suas vidas ao máximo, de nascimento, acasalamento, alimentação e morte. Nascidos sem patas e órgãos sexuais, esses membros logo crescem, então eles acasalam e ascendem para uma posição superior ou, digamos, uma lâmina de grama. É aqui que sua história fica interessante. De todas as visões, sons e odores do mundo, o carrapato adulto espera apenas por um. Ele não olha ao redor, carrapatos são cegos. Nenhum som os perturba, os sons são irrelevantes para seus objetivos. Ele espera apenas pela aproximação de um único odor, um ligeiro perfume de ácido butanoico, um líquido gorduroso expelido pelas criaturas de sangue quente. Às vezes, sentimos esse odor no suor. Talvez ele precise esperar um dia, um mês, ou uma dezena de anos. Mas assim que sente o odor preferido, ele o escolhe e cai do lugar em que estava. Em seguida, uma capacidade sensorial secundária é acionada. A pele do carrapato é fotossensível e pode detectar calor. Então ele se dirige para o calor. Se tiver sorte, o odor caloroso de suor vem de um animal, e o carrapato se agarra nele e faz sua refeição feita de sangue. Após se alimentar uma vez, ele cai, põe ovos e morre. O objetivo dessa explicação é mostrar que o automundo do carrapato é diferente do nosso de formas inimagináveis, do que ele sente ou deseja, ou seus objetivos. Para o carrapato, a complexidade das pessoas é reduzida a 2 únicos estímulos, o odor e calor, e ele está muito atento a eles. Se quisermos entender a vida de qualquer animal, precisamos saber o que é importante para ele. A primeira forma de descobrir isso é tentar determinar o que o animal consegue perceber, do que pode ver, ouvir, cheirar ou, de outra forma, sentir. Apenas os objetos que são percebidos podem ter significado para o animal, os outros não são sequer notados, ou todos parecem iguais. O vento que passa pela grama? Irrelevante para o carrapato. Os sons de uma festa de aniversário infantil? Não aparecem em seu radar. As deliciosas migalhas de bolo no chão? O carrapato não dá a mínima. A segunda forma de descobrir o que é importante para o animal é saber como ele age no mundo. O carrapato acasala, espera, cai e se alimenta. Logo, os objetos do universo, para ele, são divididos em carrapatos e não carrapatos, as superfícies onde se pode ou não cair, e as substâncias das quais ele pode ou não querer se alimentar. Assim, esses 2 componentes, percepção e ação ou DNA circunscrevem, em grande parte, o mundo de cada ser vivo. Todos os animais têm seus próprios Umwelten, as próprias realidades subjetivas, que von Uescu descrevia como bolhas de sabão, que estão para sempre presos no interior dessas bolhas. Nós humanos também vivemos presos em nossas próprias bolhas de sabão. Em cada um de nossos automundos, por exemplo, estamos muito atentos ao lugar em que outras pessoas estão e o que fazem e dizem. Por outro lado, imagine a indiferença do carrapato a nossos monólogos mais tocantes. Enxergamos no espectro visual da luz, ouvimos barulhos audíveis e cheiramos odores fortes colocados à frente de nossos narizes. Além disso, cada indivíduo cria seu Umwelt pessoal, cheio de objetos com significados especiais para ele. Você pode comprovar isso ao ser levado para passear em uma cidade desconhecida por um nativo. Ele o dirigirá ao longo de um caminho óbvio para ele, mas invisível para você. Porém, ambos compartilham as mesmas coisas, e provavelmente, nenhum dos 2 vai parar e ouvir o grito ultrassônico de um morcego próximo, ou sentir o cheiro do que o homem que passa por perto comeu no jantar de ontem à noite, a menos que a refeição tivesse muito alho.
Nós, os carrapatos e todos os outros animais nos encaixamos em nosso meio ambiente, somos bombardeados por estímulos, mas apenas um número muito reduzido é significativo para nós. O mesmo objeto, portanto, será visto, ou melhor, sentido, ou alguns animais não enxergam bem ou não enxergam nada, por animais diferentes de forma distinta. Uma rosa é uma rosa. Ou não é. Para um humano, uma rosa é um tipo específico de flor, um presente ofertado a amantes e algo belo. Para um besouro, uma rosa talvez seja um território inteiro, com lugares para se esconder na parte inferior de uma folha, invisível para os predadores aéreos, caçar no topo da flor, onde crescem as formigas jovens, e pôr ovos na junção da folha com o talo. Para o elefante, trata-se de um espinho quase imperceptível embaixo da sua pata. E para o cão, o que é uma rosa? Como veremos, isso vai depender da construção do cão, tanto corporal quanto cerebral. Na verdade, para um cachorro uma rosa não é algo belo nem um mundo em si mesmo. Uma rosa é indistinguível em meio ao material vegetal que a rodeia, a menos que tenha sido urinada por outro cão, esmagada por outro animal ou manipulada pelo dono dele. Só então ela adquire um interesse pleno e se torna bem mais significativa para o cão do que a mais formosa rosa é para nós. Vestindo nossos chapéus um véu. Distinguir os elementos importantes no mundo de um animal ou seu um véu, ou significa, de certa forma, tornar-se um especialista naquele determinado animal, seja uma pulga, um cão ou um ser humano. E essa será nossa ferramenta para resolver a tensão entre o que pensamos saber sobre cães e o que eles realmente fazem. No entanto, sem os antropomorfismos, parece que nosso vocabulário usado para descrever as experiências vividas por eles é muito pobre. O entendimento da perspectiva de um cão ou por meio da compreensão de suas capacidades, experiência e comunicação fornece esse vocabulário. Porém, não podemos traduzi-lo simplesmente incorporando nosso próprio umvelto. A maioria de nós não possui um olfato excelente, para nos tornarmos farejadores, precisamos fazer mais do que apenas refletir sobre isso. Esse tipo de exercício introspectivo funciona apenas quando associado a um entendimento sobre o quão profunda é a diferença entre o nosso umvelto e o do outro animal. Podemos vislumbrá-lo ao encenarmos o umvelto de outro animal, tentando incorporá-lo, consciente das restrições que nosso sistema sensorial impõe à nossa capacidade de fazê-lo de forma genuína. Experimentar durante uma tarde a realidade de um cão é surpreendente. Cheirar, mesmo com nossos narigões pouco potentes, e atente profundamente cada objeto com o qual cruzamos ao longo de um dia lança uma nova luz sobre as coisas mais familiares. Enquanto você lê este texto, tente prestar atenção aos sons da sala em que se encontra agora, com os quais já se acostumou e, em geral, ignora. De repente ouço um ventilador atrás de mim, o alarme da marcha ré de um caminhão, o burburinho de uma multidão de vozes entrando no prédio lá embaixo, ou alguém ajustando o corpo em uma cadeira de madeira, meu coração batendo, eu engolindo, uma página sendo virada. Se minha audição fosse mais acurada, poderia ter notado o raspar de uma caneta no papel do outro lado da sala, ou o som de uma planta se esticando para crescer, ou os gritos ultrassônicos da população de insetos sempre embaixo de nossos pés. Será que esses ruídos se destacam no universo sensorial de outros animais? O significado das coisas. Para outro animal, até mesmo os objetos de uma sala não são, de alguma forma, os mesmos objetos. Ao olhar em volta, o cão não pensa que está rodeado por coisas humanas, ele enxerga coisas caninas. O que pensamos ser a função de um objeto, ou as associações que ele traz, pode ou não combinar com a ideia que o cão tem sobre a sua função ou significado. Os objetos são definidos pela forma como agimos sobre eles, no que von Weskull chama de seus aspectos funcionais, como se o uso de um objeto fosse acionado quando o vemos. Um cão pode ser indiferente a cadeiras, mas se treinado para pular em cima de uma, aprende que a cadeira tem um aspecto sentar, é possível sentar nela. Mais tarde, um cão pode decidir por si mesmo que outros objetos possuem um aspecto sentar, um sofá, uma pilha de travesseiros, o colo de alguém que esteja no chão. Mas os demais objetos que identificamos com a mesma função de uma cadeira não são vistos dessa forma pelos cães, bancos, mesas, braços de sofás. Bancos e mesas pertencem a outra categoria de objetos ou obstáculos, talvez, que estão no caminho em direção ao aspecto comer da cozinha. Aqui, começamos a ver como as visões de mundo do cão e as do humano se sobrepõem e como elas diferem. Muitos objetos possuem um aspecto comer para o cão, provavelmente, bem mais do que consideramos como tal. As fezes não constam em nosso cardápio, os cães discordam. Eles podem ter categorias que nós absolutamente não temos, o aspecto rolar, digamos, coisas sobre as quais se pode rolar alegremente.
A menos que estejamos particularmente felizes ou sejamos muito jovens, nossa lista de itens com aspecto rolar é quase nula. E muitos dos objetos comuns que possuem significados específicos para nós, garfos, facas, martelos, percevejos, ventiladores, relógios e assim por diante, têm pouco ou nenhum valor para eles. Para um cão, um martelo não existe. Um cachorro não age com um martelo ou sobre ele, logo essa ferramenta não tem qualquer significado para o cão. Isso até que esteja relacionada a algum outro objeto significativo, vista nas mãos de uma pessoa amada, cheira a urina do cãozinho do vizinho, seu cabo de madeira sólido pode ser mastigado como se fosse um graveto. Um confronto de um Velten ocorre quando um cão encontra um humano, e o resultado desse encontro é a propensão a não entender o que o animal está fazendo. O humano não vê o mundo a partir da perspectiva do cão e da forma como ele o vê. Por exemplo, é comum os donos de cães insistirem enfaticamente que o cão nunca deve deitar na cama. Para aumentar o grau de seriedade desse comando, o dono pode comprar aquilo que um fabricante de travesseiros decidiu chamar de cama canina e colocá-la no chão. O cão ficará motivado a se deitar nessa cama especial, a cama não proibida. Em geral, ele o fará, de forma relutante. E, assim, podemos nos sentir satisfeitos, outra interação cão-humano bem-sucedida. Mas é isso mesmo? Muitas vezes, ao voltar para casa, encontrei uma pilha morna e amarrotada de lençóis em minha cama, onde o cão de rabo abanando que me cumprimentou na porta, ou algum intruso dorminhoco invisível, se deitara recentemente. Não temos nenhum problema em entender o significado das camas para os humanos, os nomes dos objetos tornam a situação clara. A cama grande é para as pessoas, a cama canina é para os cães. As camas humanas representam relaxamento, podem ser muito caras e cobertas com lençóis especialmente escolhidos e enfeitadas com travesseiros macios. A cama canina é um lugar no qual nunca pensaríamos em sentar, é, relativamente, barata e é mais provável que seja adornada por brinquedos mastigáveis do que por travesseiros. E para o cão? Inicialmente, não existe muita diferença entre as camas, exceto, talvez, pelo fato de que a nossa é infinitamente mais desejável. Elas cheiram a nós, enquanto a deles cheira ao material que o fabricante tinha em estoque, ou, pior, a lascas de cedro, um perfume esmagador para um cão, mais agradável para nós. Além disso, nossas camas são onde estamos, é nela que passamos nosso tempo de lazer, talvez estejam cheias de migalhas de pão e roupas. O que os cães preferem? Indubitavelmente, a nossa cama. O cão não conhece todas as características que a tornaram um objeto tão deslumbrante para nós. Ele pode, na verdade, vir a aprender que há algo diferente sobre a cama, por ser repetidamente repreendido quando deita nela. Ainda assim, o que o cão percebe é menos o cama humana versus o cama canina, e mais o objeto que provoca gritaria quando se está deitado nele versus o objeto que não provoca gritaria quando se está deitado nele. No universo dos cachorros, as camas não possuem aspectos funcionais especiais. Os cães dormem e descansam onde podem, não em objetos designados pelas pessoas para tais finalidades. Pode haver um aspecto funcional para os lugares de dormir, os cães preferem aqueles que lhes permitam esticar-se completamente, onde a temperatura é agradável, onde outros membros de seu grupo ou da família estejam por perto e onde se sintam seguros. Qualquer superfície plana na casa satisfaz essas condições. Faça uma delas se encaixar nesses critérios e seu cão provavelmente a achará tão desejável quanto a sua grande e confortável cama.